Fala pessoal, bem-vindo ao review do Mos Eisley Cantina, um Lego set da Master Builder Series, que é um set número 75290, que tem 3.187 peças. Esse set é uma obra-prima, uma das principais construções, um dos principais locais da saga de Star Wars, agora representado em formato de Lego. Esse set possui 21 minifigures e tá sensacional, então bora lá pro review. Antes de entrar na construção em si, vamos dar uma olhada nas minifigures que vem nesse set. A gente tem o Luke Skywalker no visual clássico de fazendeiro de Tatooine, uma roupa branca, estampa no torso e também com estampa na perna. Agora a gente tem o Obi-Wan Kenobi num visual mais disfarçado. Achei que essa capa e o capuz combinou muito bem com a minifigure. O rosto também tá muito bem detalhado, o que eu senti falta aqui foi de algum detalhe na perna. A gente tem o C3PO, que aqui tá no visual clássico dele, com detalhes no torso e na perna, sem detalhes no braço. É uma minifigure bem comum que encontramos em outros sets também. Também temos o R2-D2, também uma minifigura simples, mas bem construída, com detalhes no centro, mas igual comentei, uma minifigura que se encontra em outros sets também. Temos o jovem Han Solo, uma minifigure com detalhe tanto no torso quanto nas pernas. Gostei das cores que eles colocaram aqui e também gostei do cabelo do Han Solo, achei que combinou muito bem. Também temos o Chewbacca. O Chewbacca também está numa versão mais simples. Encontramos essas minifiguras em outros sets também. Mas, ainda assim, é o Chewbacca, uma minifigura muito interessante de ter no set. Temos dois Stormtroopers nesse set. O primeiro deles é o Squad Leader, com esse detalhe em laranja no ombro. Para mim é a minifigura estrela desse set. Achei muito bem detalhado. Os detalhes no capacete, os detalhes no torso, os detalhes na perna. Achei que esse detalhe no ombro laranja também combinou muito bem. Poderia ser de um outro material, não gosto muito do material dessa ombreira. Mas, no geral, a minifigure ficou muito detalhada e é a minha favorita do set. Temos também o Sandtrooper normal, a diferença aqui é o detalhe na ombreira, que o Sandtrooper normal usa um detalhe preto. Temos 3 minifiguras da banda Model Nodes, cada um com seu instrumento aqui. Esse molde da cabeça ficou sensacional, acho que representa muito bem os músicos, e o que diferencia cada um são os instrumentos únicos que cada um tem. Temos também o Viewer, ou Wooher, que é o barman. Eu gostei do detalhe do torso dele, dá pra ver aqui uns pelinhos do peito, e também gostei muito do rosto, que tem um detalhe meio grisalho também. Achei que combinou muito bem. Temos também o Greedo, que nesse set é utilizado para replicar aquela cena junto com o Han Solo e também pilotar a sua navezinha. Esse molde também eu achei sensacional. Temos o Ponda Baba, que de novo, o molde também ficou muito bom. Os moldes dos alienígenas nesse set ficaram muito bons. Temos o Dr. Evazan, gostei muito do rosto dele também, dá pra ver que tem um rosto meio arregaçado aí, né? O detalhe do torso dele eu também achei bem interessante. Temos o Labria com seus chifres demoníacos. Esses chifres são meio que um acessório para a cabeça de minifigure. Achei que ficou muito bem construído também, mas não é um molde em si. Ele vem com uma capinha e achei que o torso dele também ficou bem interessante. Temos também o Shek Kalfas, com uma cara ali parecendo de jacaré. Também, de novo, um molde muito interessante na cabeça. Também gostei do torso, não tem nenhum detalhe nas pernas. Temos o Momal Nadon, que é um alienígena também muito interessante. Essa minifigure está muito detalhada. Esse molde de cabeça que é totalmente exclusivo, parecendo meio árvore, meio peixe-martelo, ficou muito interessante. E também tem muitos detalhes, tanto no torso quanto nas pernas também, o que ficou incrível. Temos também o Cabe, que parece um porquinho, né? Esse detalhe na cabeça ficou bem legal e é uma minifigura tamanho mini. E temos também o Jawa, que é aquele caçador de recompensas que todo mundo conhece, né? A cabeça da minifigura do Jawa não é tão detalhada, mas a ideia é utilizar essa minifigura com esse capuz, que fica bem interessante. Por fim, a gente também tem o espião do Império, que é o Garindan, que o rosto da minifigure é um rosto vazio, mas você coloca esses acessórios para compor a cabeça dele e que fica muito interessante a minifigura. Eu achei muito legal ela também. Então é isso, temos um total de 21 minifiguras que representam muito bem o universo de Star Wars e achei sensacional da Lego de conseguir trazer um set com esse tanto de minifiguras pra gente. Ah, e não posso esquecer do Dealback, que é esse lagartão que vem no set também. É uma peça que vem praticamente já montada, a única coisa que você precisa adicionar nela é a mandíbula e uma cordinha. E você monta também a cela dele, né? Nesse bichão que o Sandtrooper patrulha o planeta. E dentro da Mos Eisley tem uma garagenzinha, né? Um espaço ali para o Dealback beber uma aguinha e recarregar as baterias também. O set também vem com 2 naves, além da construção. A primeira delas é a V-35 Courier Landspeeder. É basicamente uma nave genérica que apareceu só no background dos filmes e nunca teve nenhum set associado a ele. É uma nave que facilmente poderia ser um set vendido separadamente. Tem muitos detalhes, como por exemplo esses motores
lugares atrás da nave. O cockpit também cabe uma minifigura meio que quase deitada. Atrás dela também cabe uma minifigura em pé. Gostei bastante da construção dessa nave e, pra você ter ideia, os saquinhos número 1 e 2 são para construir essa nave. Então, ou seja, é a primeira coisa que você constrói quando abre o set. O único detalhe que eu mudaria seria essa questão do cockpit, que a minifigure só consegue ficar deitada ali dentro, né? A gente não consegue colocar essa minifigure sentada para pilotar o Land Speeder. Mas tirando isso, achei uma construção bem sólida e uma grande adição para esse set. Também temos a nave do Grido, que é um speeder em formato de pod. É uma nave bem simples, cabe somente um passageiro, que no fato é o Grido. Ela abre e fecha por meio desse mecanismo aqui. Não tem muito o que dizer sobre ela, basicamente é uma nave bem simples. Tem um cockpit dentro, um banquinho dentro pro Grido sentar, que na verdade ele vai em pé. E o único defeito dessa nave, pra mim, o principal defeito é que a nave não fecha quando o Grido tá ali dentro. Mas no geral uma construção ok e uma ótima adição para esse set. Agora falando um pouco sobre o exterior da Mos Eisley Cantina, a gente tem esses satélites aqui no fundo do set, tem na frente e atrás. Os satélites têm uma construção bem completa, eles também são removíveis, só puxar com carinho que sai. E é bem detalhado, a gente consegue ver vários elementos diferentes ali de Lego para colocar um detalhe um pouco diferente do que a gente está acostumado. E a gente consegue plugar de volta também da mesma forma. A gente entra aqui na fachada principal também com uma porta de entrada, que provavelmente está dizendo seja bem-vindo, na linguagem de Star Wars. É uma entrada que eu achei que ficou bem interessante, esses arcos, os escritos. E a porta tem um mecanismo muito legal que você puxa pra cima e ela se mantém presa ali em cima. Como vocês podem ver aqui, é só puxar pra cima que ela praticamente não desce toda, né? Eu achei isso uma genialidade dos designers de fazer esse mecanismo, que é algo que eu nunca tinha visto em outro set. Passando um pouco de detalhes sobre a traseira da Mos Eisley, a gente também tem uma entrada aqui de serviço, também com a porta que você consegue puxar e ela se mantém fixa. Alguns detalhezinhos ali de comando para você abrir a porta, que também é bem interessante. E também temos essas caixas aqui no fundo, que praticamente são caixas que contêm algumas coisinhas ali dentro. Algumas têm alguns binóculos, algumas pecinhas pequenininhas também para possíveis caçadores de recompensa, né, buscarem ali dentro. E também aqui atrás que tem o mecanismo que você usa para simular a cena entre o Grido e o Han Solo, que são essas duas alavancazinhas aí no canto que você puxa basicamente para definir o resultado de quem vai ser aliado. Agora, olhando para a parte principal da Mos Eisley, a gente consegue remover esse teto que nos permite abrir o set. Sim, esse set abre e fica muito legal com ele todo aberto. Para abrir ele, a gente precisa basicamente destacar o set, tem uma chavinha ali que a gente abre e fecha, e ao abrir a gente consegue basicamente ver tudo. A gente consegue ver 6 espaços de mesa, e todos esses espaços de mesa possuem tetos removíveis, que nos permitem olhar com mais detalhes o que está acontecendo dentro de cada uma dessas mesas, né? Como vocês podem ver, aqui é uma visão aérea do que a gente consegue ver. Estamos vendo aqui o Han Solo com o Max Grido, o palcozinho com a banda, a outra entrada, que é a entrada principal, com uma sala maior com 4 lugares e outros 2 buffs ali com 2 lugares cada. Na entrada principal a gente tem esse hallzinho aqui, que é para quando a Mos Eisley estiver cheia. E basicamente cada mesa é praticamente um design igual. A gente tem 2 poltronas e uma mesinha ali dentro. Vocês podem ver, as minifigures cabem sentadas, tem uma mesinha ali dentro. E aqui a gente consegue ter a dimensão de como que o set fica bonito e todo aberto, né? A gente conseguiu aqui espalhar as minifigures para contar uma história. A gente tem um barzinho ali no meio, o Luke e o Obi-Wan entrando no set, e toda a ação acontecendo ali dentro da Mos Eisley. Muito interessante esse mecanismo de abrir o set, que de fato traz uma outra dimensão para você aproveitar a sua construção, né? Não somente para você colocar na prateleira, mas também conseguir montar algumas historinhas ali dentro com os personagens. A gente consegue ver também o bar, que é bem detalhado, cheio de vasinhos, tacinhas, esses canos que ficam igualzinhos os canos que aparecem dentro do filme. A gente também tem uma caixa registradora aqui pro barman conseguir cobrar todo mundo. E no fundo aqui a gente tem uma salinha de back-office, né? Então, praticamente onde fica um estoque, fica uma vassourinha ali pra dar uma limpada na cantina quando todo mundo sair. E esse quartinho aqui de faxineira basicamente é a entrada dos fundos que a gente viu no início do review. O set também vem com essa outra parte aqui, que é basicamente a loja do Jawa e um quartinho do Jawa, que eu imagino que seja a casinha dele. Mostrando um pouco a lojinha do Jawa, uma loja bem pequenininha. A gente tem aqui na lateral algumas coisinhas com
com um binóculo, ou umas caixinhas com outras ferramentas. A gente também tem a porta dos fundos aqui, que é uma portinha similar à que a gente tem na cantina. A gente pode puxar aqui, a portinha vai se manter no alto. E a gente consegue ver aqui o Jawa bem no fundo, preparado para vender suas bugigangas. A lojinha também tem o mesmo mecanismo de abrir. Se a gente puxa aqui, a gente consegue abrir e ter um pouco mais da visão do que tem dentro. Aqui é a porta dos fundos, a gente consegue ver uma vassourinha e um espaço um pouco livre. Também tem uma arminha ali bem escondida. E do outro lado a gente tem a frente da loja, a gente tem uma canequinha transparente, um banquinho para o Jawa conseguir ficar na altura da janelinha e um binóculo também em cima no canto esquerdo ali. Então a gente consegue fechar o set aqui de novo. E a gente também tem esse domo aqui que a gente consegue olhar a loja de cima, mas não tem muito para ver, dado que a gente tem essas paredes fechando a loja, né? A gente também tem essa outra casinha aqui, que eu acredito ser a casinha do próprio Jawa. A gente tem a porta de entrada aqui, que eu achei bem detalhada. A gente tem praticamente uma máquina ali, não sei muito bem o que é. Logo ali na esquerda, a gente tem a portinha, que eu também achei uma portinha bem detalhada. E aqui no canto parece ser um ar-condicionado, um compressor, uma coisa assim. Aqui um pouco das costas da casinha, a gente consegue ver que tem meio que um fogãozinho ali, com panela, copinho, uma sacolinha e uma pá. E o teto também é muito detalhado, eu achei muito doido esse teto dessa lojinha aqui. E assim como na cantina, a gente consegue remover os tetos e ter uma olhada mais de cima do quartinho ali do Jawa, né? Então a gente consegue ver que tem outros detalhes aqui, né? Tem uma pedrinha azul, tem uma chave inglesa ali também. E uma construção bem detalhadazinha. Tinha uma ótima adição também para o set. Então é isso, pessoal. Esse foi o review do Lego set da Mos Eisley Cantina. Pra mim, esse set é uma obra-prima, acho que representa muito bem uma localidade icônica da saga de Star Wars. Um set muito bem construído, muito fiel ao tema. E também ter 21 minifigures é algo que pesa muito a favor desse set. E aí, o que vocês acharam? Comenta aí embaixo e siga o canal para mais vídeos de Lego.